Assim, e quando o investidor começa no mercado financeiro, às vezes ele acaba caindo em algumas armadilhas, né? Então, ele busca ganhos rápidos, busca, às vezes, pegar uma ação, uma small cap, achando que ela vai multiplicar com certeza. Teve algum erro que você cometeu no início, quando você realmente começou a investir com constância? Cara, eu cometi todos os erros que, que o investidor pode cometer. Eu brinco com meus alunos, né? Eu falo, cara, tudo que você está passando agora eu já passei. Né? Uhum, Medo, insegurança, fazer bobagem, comprar ação e ficar torcendo para ela valorizar, tentar fazer um trade. Compra uhum, uma ação, ela valoriza 5%, vai lá e vende, né? aham, E está achando que está ganhando dinheiro. Então eu fiz todas as bobagens, deixei dinheiro na mão do gerente do banco para ele tomar conta do dinheiro. uhum, Fiz título de capitalização. Então, assim, nessa época que eu comecei, eu fiz muita bobagem. Aí eu comecei a. Teve uma hora que eu parei e falei, cara, peraí. Não é isso, esse não é o caminho, né? Aí eu conheci o Warren Buffett, uhum, o maior investidor do mundo. Eu falei, cara, deixa eu estudar esse cara, o que ele fez. Aí eu vi que ele investia em ações, sempre investiu em ações. Né? Então, assim, entender o que o Warren Buffett fazia foi muito importante também. Foi a minha primeira eu chamo a minha primeira virada de capítulo, né? Virada de chave. uhum, Foi entender que o investimento em ações, principalmente em ações, seria aquilo que ia me dar mais retorno. Aí eu uhum. comecei a focar mais no investimento em ações. Tá? E como que era na época o acesso à informação? Que hoje em dia a pessoa bota no YouTube, vai no Instagram, tem um monte de influenciador falando sobre. Naquela época não tinha essa informação vasta pra você consumir, né? Era horrível, né? Naquela época só se falava praticamente de análise técnica. Uhum. Tinha muita análise técnica, análise gráfica, né? Trade, era muito focado nisso, o investimento em ações. Quando você buscava conhecimento, era isso que você tinha Uhum, de resposta. Até em blog, né? Naquela época era a época dos blogs. uhum, YouTube estava muito começando ainda, não tinha muito conteúdo. Então, o que você pesquisava vinha análise técnica. Então, foi por isso também que eu comecei a fazer essas bobagens, né? Mas depois eu conheci o Warren Buffett. Eu falei, cara, deixa eu ver qual a estratégia que ele deixa eu ver usa? qual a estratégia que ele usa, qual o gráfico que ele usa. Eu fui pensando nisso, né? Aham, Eu falei, o gráfico que ele usa é nenhum, né? Então, uhum, assim, ele não usa gráfico, ele compra a ação e fica com ela para sempre. Essa é a filosofia dele. Aí comecei a estudar outros grandes investidores, né? Conheci o Décio Bazin, né? Que foi um grande, uhum. acho que um dos principais educadores financeiros do Brasil. Se a gente tem essa visão de dividendos no Brasil aí, essa visão de longo prazo, a gente deve grande parte disso ao Décio Bazin. Aham, de realmente fazer uma boa análise fundamentalista da empresa, assim. Isso, de Uhum, fazer uma análise fundamentalista, de olhar, investir com foco em dividendos. O Décio Bazin que trouxe essa filosofia para o Brasil, ele era um colunista do jornal Gazeta Mercantil, agora uhum, hoje não existe mais, né? Então ele influenciou muita gente a seguir essa linha de investimento. Então, a minha segunda grande virada de chave foi essa, né? Eu comecei a focar em ações, mas eu investi em ações muito preocupado com a valorização da ação, uhum, né? Em comprar a ação e ter um crescimento patrimonial. E a minha segunda grande virada de chave foi quando eu li o livro do Décio Bazin, que fantástico, que é o Faça Fortuna com Ações, uhum. aquele da capinha amarela. Sim. Então, esse livro ele fala muito sobre dividendos. Ele fala sobre a importância de você investir em dividendos, de você acumular ações que pagam dividendos. Ele conta muitos casos, né, interessantes da Bolsa também, de pessoas que perderam dinheiro tentando especular. E ali foi que eu comecei a focar realmente em dividendos. E eu comecei a desenvolver uma estratégia minha de investimento, né, onde eu comecei a realmente focar, em vez de eu me preocupar com a valorização, Uhum. eu comecei a me preocupar com o crescimento do dividendo. Que quando você mede uma coisa, é completamente diferente da outra. Sim, com certeza. Entendeu? Às vezes o cara chega, eu quero montar uma carteira pra conseguir comprar empresas que não pagam dividendos ainda e ter uma valorização. E aí chega o cara às vezes e fala, não, vou montar uma carteira de dividendo. E aí ele não vê ela se mexendo muito, aí ele fica, ué, mas o que que tá acontecendo, ué? Exato. Porque são dinâmicas diferentes, né? Exatamente. Você pega, às vezes, uma carteira que o pessoal fala, está andando de lado, né? Uhum. Minha carteira não está valorizando. Mas se você pegar o dividendo, ele está crescendo todo ano. Né? A gente estava até conversando com dois alunos meus, o Amanda e o Pablo, um abraço aí para eles. Uhum. E eles mostraram, né, que
de 2000 para cá, que a bolsa está praticamente lateralizada, ela está andando assim, né? Uhum. Fazendo zigue-zague lateral, o dividendo deles cresceu praticamente 50% por ano, todo Aí, ano. ó. Então, você tem um indicador que está crescendo pra caramba no momento que a bolsa está lateralizada. Uhum. Né? Então, isso traz o quê? Traz muita tranquilidade para a pessoa fica tranquila, fala, pô, mesmo com a bolsa andando de lado, eu consigo ver o meu resultado crescendo, porque eles estão medindo o que realmente importa. Uhum. Eles estão medindo o dividendo crescer. E ao medir o indicador que realmente importa ser medido, né, isso dá uma tranquilidade muito grande para eles. Se eles estivessem medindo a valorização da carteira ou comparando a carteira com CDI, como muita gente faz, né, Uhum. provavelmente eles estariam preocupados, né? Exato, porque é aquilo, você tá montando uma carteira, por exemplo, previdenciária de ações, com foco em ações que pagam dividendos. Vai ter vários momentos que você vai estar perdendo pro CDI, a real é essa, só que você tem que ter o pensamento de longo prazo, não de olhar, no último ano eu perdi pro CDI. Não é bem essa dinâmica, né? Com certeza, não, é exatamente isso.